Vamos falar sobre identidade digital. Cada login que a gente faz, cada acesso, cada pedacinho de dado, por trás de tudo isso existe algo chamado gerenciamento de identidade e acesso, ou EIM. Pensa nele como se fosse o porteiro do mundo digital, decidindo quem entra, onde entra e com quais chaves. Então, a grande pergunta é: quem realmente controla esse acesso? No mundo online, a nossa identidade é nossa conta de usuário. Mas como o sistema tem certeza de que sou eu mesmo usando essa conta? Garantir que a chave certa esteja com a pessoa certa e só no momento certo, esse é o desafio gigantesco da segurança hoje em dia. Para a gente entender isso direitinho, vamos dividir a conversa em 4 partes. Primeiro, como os sistemas fazem para provar uma identidade. Depois, a gente entra no fator humano, que é crucial. Aí, vamos ver os diferentes tipos de contas e o poder que elas têm. E, por fim, as regras que mantêm tudo isso nos eixos. Vamos lá? Ok, começando pela tecnologia. Como é que uma máquina sabe que sou eu mesmo aqui do outro lado da tela? Não dá para simplesmente acreditar na palavra, né? A gente precisa de fechaduras e chaves digitais de verdade, ou seja, criptografia, para provar quem é quem e proteger as conexões. A espinha dorsal que sustenta toda essa confiança digital se chama infraestrutura de chave pública, ou PKI. Para ficar mais fácil, imagina que a tal da autoridade certificadora é tipo um cartório ou um Detran. Ela verifica a sua identidade no mundo real e te dá um RG digital, que é o certificado. A partir daí, outros sistemas olham para esse RG e confiam na hora. E olha só como isso funciona na prática, usando o SSH como exemplo. Ele trabalha com um par de chaves. A chave pública é como a fechadura. Você pode distribuir cópias da fechadura para todo mundo. Mas a chave privada, essa só uma pessoa tem. É a única que abre aquela fechadura. E quando elas trabalham juntas, criam um túnel de comunicação que é totalmente seguro e autenticado. E aqui está a prova viva disso. Se alguma vez apareceu uma janelinha de certificado como essa, isso é a PKI em ação. É basicamente o seu computador dizendo: olha, pode confiar, uma autoridade respeitável já checou essa identidade e carimbou, tá tudo certo. Mas, vamos combinar, ficar digitando senha o tempo todo é um pé no saco. É para isso que existe o Single Sign-On, o SSO. A pessoa faz o login uma vez só e recebe um token digital. Esse token é tipo um passe livre, um crachá VIP que dá acesso a um monte de outros lugares sem precisar se identificar de novo. É uma mão na roda, super conveniente, mas pensa no risco. Se alguém rouba esse único token, leva junto as chaves do reino inteiro. Só que a tecnologia sozinha não faz milagre. A tranca mais forte do mundo não adianta nada se alguém for enganado e entregar a chave de bandeja. É por isso que o fator humano e as políticas que governam as pessoas é a próxima camada de defesa e uma das mais importantes. O gerenciamento de acesso acompanha toda a jornada de uma pessoa dentro da empresa. Uma jornada que tem 3 fases bem críticas. E claro, cada uma dessas fases precisa de controles de segurança diferentes. Tudo começa lá no recrutamento. Um processo de integração, o onboarding bem seguro é o que prepara o terreno. Isso significa checar quem a pessoa é de verdade, garantir que ela entenda as suas responsabilidades e, claro, treinar sobre a importância da segurança desde o primeiro minuto. Agora, durante a operação, no dia a dia, a regra de ouro é o princípio do menor privilégio. A ideia é muito simples. Uma conta de usuário deve ter o poder mínimo necessário para fazer o seu trabalho, nenhum pingo a mais. Porque se essa conta for comprometida, o estrago é muito, mas muito menor. Outro controle essencial é a separação de funções. Tarefas muito críticas não podem ficar na mão de uma pessoa só. Pensa bem, quem aprova uma compra não deveria ser a mesma pessoa que autoriza o pagamento, certo? Isso cria um sistema de freios e contrapesos que dificultam muito fraudes e erros. A rotação de cargos também é uma ferramenta poderosa. Mover as pessoas por funções diferentes garante que o conhecimento não fique preso com um único indivíduo e, de quebra, ajuda a descobrir irregularidades que poderiam passar batido por anos. E, finalmente, a saída. Quando um funcionário vai embora, o cronômetro começa a contar. O processo de offboarding tem que ser imediato e completo. Desativar contas, revogar todos os acessos, recolher notebook e crachá. Qualquer porta que ficar aberta é um risco de segurança esperando para acontecer. Muito bem, agora que a gente já estabeleceu a identidade e as políticas para as pessoas, vamos dar uma olhada no que elas podem de fato fazer com o acesso que recebem. E olha, o poder varia, e varia muito. Em um extremo do espectro, a gente tem a conta de convidado. Ela é temporária, super restrita, quase não tem poder nenhum.
No outro extremo, temos a conta de administrador, ou root, no mundo Linux. Essa é a chave mestra. Ela tem poder absoluto para fazer o que quiser no sistema. E essa diferença não podia ser mais visual. De um lado, um acesso de visitante, bem básico, do outro, o painel de controle para ligar o modo Deus do sistema. É exatamente por isso que o uso de contas de administrador deve ser uma coisa rara e rigorosamente controlada. A última peça do nosso quebra-cabeça é transformar tudo isso que a gente viu em regras claras, em políticas automatizadas. São elas que vão definir o que é permitido e o que é proibido no sistema. Uma política de senhas forte é o beabá. E cada regrinha dessas tem um motivo bem claro. Comprimento e complexidade tornam a senha mais difícil de adivinhar. O histórico impede que senhas antigas, talvez já vazadas, sejam usadas de novo. E o bloqueio de conta acaba com a festa dos robôs que tentam adivinhar senhas. Mas a segurança hoje vai muito além do que a gente sabe como uma senha. Também importa de onde e quando a gente está tentando acessar. Dá para criar regras baseadas na localização física, em cercas virtuais com geofencing e até mesmo no horário de trabalho, adicionando muito mais contexto à segurança. E aqui a gente vê isso na prática. O acesso pode ser limitado a uma área geográfica bem específica no mapa. Ou, então, ele pode ser restrito ao horário comercial, das 9 às 5, de segunda a sexta. Isso é levar o princípio do menor privilégio a um outro nível. Não é só o que se pode fazer, mas quando e onde. Certo. Mas como a gente sabe se todas essas regras estão funcionando de verdade? A gente confere. E é aí que entra a auditoria. Auditar contas é isso: vasculhar os registros, procurar por atividades estranhas e ter certeza de que todo mundo está seguindo as regras. É o famoso confiar, mas verificar. Então, no final das contas, o ponto central é este. Um bom sistema de identidade e acesso não existe para restringir as pessoas. Pelo contrário, ele existe para permitir que uma organização funcione de forma segura e eficiente. Ele não é uma barreira, é o alicerce onde a confiança digital é construída. E isso nos deixa com uma reflexão final. No passado, a gente protegia redes, escritórios. Hoje, com tudo na nuvem e trabalho remoto, a identidade de cada pessoa se tornou o verdadeiro perímetro de segurança. Então a pergunta que fica é: quão fortes são essas muralhas digitais?